Torcedor São Paulino, segura esse coração porque hoje foi dia de novidade no CT da Barra Funda. E não foi qualquer novidade, não. Foi Matheus Dórias, zagueiro que a gente pediu por tanto tempo, finalmente treinando com o elenco. Camisa no corpo, chuteira no pé e suando de novo com a camisa do São Paulo. Cara, se tem uma posição que precisa de reforço urgente, é a zaga. E Dória vem pra isso. O cara tem bagagem. Não é moleque que tá subindo agora. Já rodou, já jogou em tudo quanto é lugar, inclusive no próprio São Paulo. Não é promessa. É realidade. E o melhor, tá com cara de quem quer mesmo. Sabe aquele jogador que chega e não fica de nariz empinado? Que sabe a responsabilidade de vestir essa camisa? Pois é, Dória chegou assim. E chegou no meio do furacão, né? Porque vamos ser sinceros, o ambiente político no clube tá pesado. A torcida tá desconfiada. A diretoria segue errando mais do que acertando. Mas Dória foi claro na apresentação, não tem como dizer não pro São Paulo. E é isso que a gente quer ouvir. Porque tem jogador por aí que faz doce, que enrola, que pede milhão, e esquece o que é o São Paulo. Dória sabe o que tá pegando. Sabe que a zaga do tricolor foi um dos nossos maiores problemas em 2025. Era gol bobo atrás de gol bobo. Era erro de posicionamento. Era falha de marcação. Quantos jogos a gente perdeu por isso? Quantos pontos jogamos no lixo? Chegou a hora de mudar. E para mudar, tem que ter nome de peso. Dória é um bom começo. Mas ele não vai fazer milagre sozinho, né? Precisa de um parceiro ali. Precisa de entrosamento, de tempo para treinar, de sequência. Só que, diferente de outros reforços que chegam sem ritmo, ele já foi pro campo. Já treinou. Já sentiu o clima. Isso mostra que tá querendo. E quando o cara quer, a torcida abraça. Aliás, esse treino de hoje no CT da Barra Funda foi animado. Não só pelo Dória, mas também por outra notícia que deixou muita gente com um sorriso no rosto. Luan tá voltando. É isso mesmo. Aquele Luan. O nosso pitbull. O cara que já segurou o meio-campo em clássicos, que já foi o cão de guarda da zaga, que já deu sangue com essa camisa. Ele tá de volta. Luan avançou na recuperação e já começou a fazer atividades físicas no campo. Ainda não tá 100%, claro, mas só de ver ele correndo de novo, já anima. Porque o que a gente sofreu sem volante de marcação em 2025 não tá no gibi. Era buraco no meio, era zagueiro saindo da área para tentar cobrir volante, era uma bagunça. Luan faz falta, muita falta. E é uma baita oportunidade de redenção para ele também. Porque vamos lembrar, o Luan ficou meio escanteado. Teve lesão, teve problema de confiança, teve até especulação de saída. Mas ele é cria. Ele tem história. E a torcida, quando vê que o cara tá tentando voltar, tenta junto. Porque a gente não abandona quem honra essa camisa. O ideal mesmo seria ver Dória e Luan já jogando juntos no Paulistão. Já dando estabilidade ali atrás, já fazendo o time respirar. Porque quando o sistema defensivo funciona, o time inteiro melhora. O meia tem mais liberdade, o atacante não precisa voltar tanto, e o torcedor respira. Porque tá difícil respirar, viu? A temporada 2026 ainda tá só começando, mas a pressão já tá lá em cima. E não é à toa. A gente não aguenta mais promessas que não viram nada. Jogador que chega como estrela e vira banco. Ou pior, que chega, não joga e ainda sai brigado com todo mundo. O torcedor cansou. E é por isso que esses nomes, Dória e Luan, representam muito mais do que reforço. Representam esperança. Esperança de que o São Paulo volte a ser competitivo. De que a gente pare de tomar gol em bola aérea. De que a gente tenha alguém para dar carrinho no meio quando o adversário vem com tudo. De que alguém grite lá atrás, organize a linha, chame a responsabilidade. Dória tem perfil para isso. Não é o zagueiro perfeito, não. Mas é firme, experiente e tem postura. E com um técnico como Crespo, que foi zagueiro e conhece bem a função, ele pode crescer ainda mais. E com Luan voltando, o time começa a ganhar cara de time confiável. Time que não se desmonta no primeiro ataque. E vamos falar a verdade, a gente precisa de liderança dentro de campo. Não adianta ter capitão só para tirar foto com a faixa. Precisa de gente que chame no peito, que oriente, que levante o moral quando o time estiver levando sufoco. E, sinceramente, faltou isso em 2025. Faltou voz. Faltou atitude. E se o Dória trouxer isso, já tá valendo. Se o Luan voltar mordendo as canelas dos caras, melhor ainda.
Porque jogar bonito é bom, mas ganhar é melhor. E para ganhar, precisa defender bem. Não adianta fazer um e tomar dois. Agora, a expectativa é saber quando eles vão pro jogo. O Paulistão começa e a torcida quer ver novidade. Mas também não adianta queimar etapa. Lesão é coisa séria, e o DM do São Paulo precisa ter responsabilidade. Luan, principalmente, precisa voltar 100%, se não vira aquela novela de vai e volta. Mas só de ver que o elenco começa a ganhar forma, já dá um alívio. Porque até pouco tempo atrás, parecia que ninguém ia chegar. Só especulação e nada de concreto. Aí chega o Dória, o Coronel, o Danielzinho, e o torcedor começa a enxergar uma luz. Agora é torcer para que essa base se sustente. Que a diretoria pare de errar. Que o Crespo consiga tempo e paz para trabalhar. E que o Dória seja mesmo o pilar dessa nova defesa. E que o Luan recupere o espaço que é dele. Porque esse time precisa de alma. Precisa de raça. Precisa de gente com sangue nos olhos. E pode apostar, se Dória e Luan estiverem em forma, o São Paulo vai ser outro time. Um time mais seguro, mais cascudo, mais confiável. A torcida vai sentir. E vai junto. Porque, apesar de tudo, a gente segue aqui. Sofrendo, cobrando, mas sempre acreditando. Agora é acompanhar os treinos, esperar os jogos e torcer para que essa seja a virada de chave. O começo da recuperação. Porque a gente não aguenta mais ver o São Paulo ser coadjuvante. A camisa é pesada demais para isso. E se tiver que começar pela defesa, que seja. Porque time se constrói de trás para frente. E com Dória e Luan, quem sabe a gente finalmente consiga parar de sofrer. Tá na hora. Tricolor. Tá mais do que na hora. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Desde que o primeiro boato começou a pipocar nas redes sociais, o coração do torcedor do São Paulo não teve mais sossego. Yerry Mina contratado pelo Tricolor, essa é a frase que ecoa em grupos de WhatsApp, mesas de bar, vídeos de YouTube e programas de debate, alimentando um misto de ansiedade, euforia e incredulidade em quem vive o clube 24 horas por dia. Não é qualquer nome, não é qualquer zagueiro. Estamos falando de um gigante colombiano, de currículo pesado, de Copa do Mundo, de Europa, de protagonismo, agora supostamente com destino à Barra Funda, como se o Morumbi estivesse se preparando para receber mais um capítulo de sua história de zagueiros lendários. Quem acompanha o São Paulo de perto sabe que a zaga sempre foi um setor simbólico no clube, de onde surgiram ou passaram monstros sagrados como Oscar, Ricardo Rocha, Ronaldão, Lugano, Miranda, entre tantos outros que marcaram gerações. A simples ideia de encaixar o nome de Yerry Mina nessa linhagem faz o torcedor fechar os olhos e imaginar o gramado do Morumbi com camisa tricolor imponente, alto, vibrante, chamando a responsabilidade e batendo no peito a cada desarme, como se dissesse ao adversário que ali, naquela área, ninguém entra com facilidade. É esse tipo de fantasia que transforma rumor em combustível para uma torcida inteira. O burburinho teria começado, segundo se comenta nos bastidores, com uma informação solta demais para ser apenas coincidência. Gente ligada ao staff do jogador curtindo fotos do São Paulo, perfis de torcedores seguindo páginas ligadas ao atleta, jornalistas de fora do eixo Rio, São Paulo sugerindo que um defensor sul-americano com passagem pela Premier League estava na mira de um gigante brasileiro. Em questão de horas, o filtro da internet fez o que sabe fazer de melhor. Conectou peças, ligou pontas, montou um quebra-cabeça que, para o coração tricolor, se resolve numa frase simples e arrebatadora: Mina já é do tricolor, falta só o anúncio. E quando o torcedor começa a sentir que falta só o anúncio, aí já era, vira comoção coletiva. Os vídeos de última hora com capas chamativas explodem no algoritmo, lives com torcedores discutindo escalações e possíveis formações com Mina na zaga começam a ganhar milhares de visualizações, e qualquer gesto de dirigente, qualquer sorriso diferente, qualquer silêncio mais prolongado vira pista, indício, prova de que a negociação está, no mínimo, muito quente. A torcida se torna uma espécie de departamento de investigação apaixonado, cruzando falas, tentando ler lábios, pausando entrevistas para ver gestos que possam denunciar o que ainda não foi oficializado. No meio dessa tempestade de especulações, um ponto é unânime entre os tricolores. Se for verdade, se esse rumor estiver próximo da realidade, o São Paulo está pensando grande, muito grande. Trazer Yerry Mina não seria apenas contratar um zagueiro, seria mandar um recado claro para o Brasil e para a América do Sul de que o clube quer voltar a ser protagonista em tudo que disputa. É como se a diretoria estivesse dizendo, sem palavras, que o tempo de se contentar com pouco acabou e que o Morumbi precisa voltar a ser palco de noites de respeito, medo no adversário e orgulho no peito do torcedor. E é impossível não imaginar o encaixe de Mina dentro de campo,
principalmente ao lado de outros defensores do elenco tricolor, formando uma muralha que, na cabeça do torcedor, já parece intransponível. A perspectiva de ver uma zaga sólida, com um líder estrangeiro acostumado a jogos pesados, encarando clássicos lotados e mata-matas continentais, deixa qualquer São Paulino em estado de alerta emocional. Cada cruzamento defensivo, cada bola aérea na área tricolor começa a ser vista de forma diferente, como se o futuro já tivesse sido alterado por um rumor que ainda nem virou realidade. O estilo de jogo de Yerry Mina, famoso pela imposição física, pelos desarmes firmes e, principalmente, pelo jogo aéreo ofensivo, alimenta ainda mais o imaginário tricolor. O torcedor visualiza escanteios a favor do São Paulo com outro brilho, batidas de falta laterais como se fossem quase pênaltis, pensando no colombiano subindo mais alto que todo mundo, testando firme e correndo para o abraço com a torcida atrás do gol. O Morumbi, nessas imagens que moram na cabeça do torcedor, se torna um caldeirão em que cada bola levantada na área rival vira um grito engasgado de gol do Mina. Mas não é apenas dentro de campo que o possível acerto com Mina empolga, o impacto de vestiário também faz brilhar os olhos de quem acompanha o clube de perto. Ter um jogador com bagagem europeia, experiência de seleção, acostumado a lidar com pressão e expectativa, pode mudar o ambiente interno, elevar a régua de competitividade, fazer os mais jovens olharem para cima e perceberem que o nível de exigência subiu. O torcedor sonha com um São Paulo mais maduro, mais cascudo, com líderes espalhados pelo elenco e um discurso de ambição que começa na defesa e se espalha por todos os setores do campo. Do lado da diretoria, o silêncio calculado alimenta a fogueira. Ninguém confirma, ninguém desmente com firmeza, e respostas vagas ganham interpretações mil. Quando um dirigente é questionado sobre o assunto e responde com sorrisos, frases genéricas sobre monitorar o mercado e aproveitar oportunidades, o torcedor toma isso como convite para continuar acreditando. É como se cada no momento não podemos falar disso fosse traduzido automaticamente para estar em andamento, mas não podemos estragar a surpresa, e o clima de expectativa cresce a cada entrevista. Os rumores de bastidores falam de reuniões secretas, de conversas por videoconferência, de agentes circulando discretamente por hotéis de São Paulo, como se um roteiro de filme estivesse sendo escrito em paralelo à temporada tricolor. Alguns dizem que Mina já teria até se impressionado com o projeto esportivo apresentado, com a chance de disputar títulos importantes e, principalmente, de se transformar em peça central de uma defesa construída para ser referência no continente. O torcedor abraça essas narrativas como se fossem capítulos de um livro que ele mesmo ajuda a escrever com sua fé. Esse suposto projeto esportivo vendido ao colombiano, na visão do torcedor, vai muito além de um simples contrato. Envolve a reconstrução de um São Paulo protagonista, com elenco competitivo, CT estruturado, estádio pulsante e uma torcida que, mesmo nos piores momentos, nunca abandonou. A ideia de Mina chegar para ser uma espécie de pilar dessa nova fase, aquele jogador que representa a transição entre o passado recente de altos e baixos e um futuro de conquistas, seduz qualquer São Paulino que não se cansa de esperar pelo retorno definitivo aos grandes palcos. É claro que, em meio à empolgação, também surgem as preocupações naturais de quem acompanha a carreira de Yerry Mina. Fala-se do histórico de lesões, da necessidade de um cuidado físico especial, de um planejamento de carga que preserve o atleta ao longo da temporada. Entre os torcedores, porém, a balança pende fortemente para o lado da esperança. Muitos acreditam que, bem tratado, bem preparado e motivado por um ambiente apaixonado como o do São Paulo, o zagueiro pode reencontrar sua melhor forma e calar qualquer dúvida com atuações soberanas. Enquanto isso, as redes sociais seguem funcionando como uma espécie de termômetro da paixão tricolor. Hashtags com o nome do jogador ao lado do escudo do São Paulo aparecem e somem dos trending topics, montagens colocam Mina com a camisa tricolor, vídeos de lances do zagueiro circulam com narrações imaginárias de gols no Morumbi, como se a torcida estivesse ensaiando o futuro antes mesmo de ele se concretizar. É uma espécie de pré-estreia emocional, em que o torcedor se acostuma com a ideia antes do mundo do futebol, talvez, se acostumar também. O Morumbi, por sua vez, é constantemente invocado nas conversas como o palco ideal para essa possível união. Torcedores lembram das noites de Libertadores, do estádio lotado, das bandeiras tremulando, da sinfonia de vozes cantando o hino a plenos pulmões, e imaginam Mina entrando em campo, olhando ao redor e sentindo o peso de vestir uma camisa que não é qualquer camisa. Na cabeça de quem ama o São Paulo, essa cena já está pronta. O zagueiro cruzando o túnel, pisando no gramado, fazendo o sinal da cruz, batendo palmas para a arquibancada e recebendo de volta um rugido ensurdecedor. Nos debates sobre tática, a especulação de Mina contratado pelo tricolor vira assunto central. Torcedores discutem se o time passaria a atuar com linha de 3 zagueiros, se o colombiano seria o homem da sobra, se encaixaria como defensor do lado direito ou esquerdo, como ficaria a saída de bola, quem ganharia mais liberdade no meio-campo com uma zaga mais firme.
Essas conversas, que poderiam parecer exageradas em qualquer outro lugar, fazem todo sentido no universo são paulino, onde sonhar com escalações e variações táticas é uma forma de resistir aos altos e baixos da realidade. Há também um componente simbólico muito forte nessa possível contratação: ver o São Paulo trazendo um nome internacional, de peso, em um momento em que o futebol brasileiro disputa jogadores com mercados europeus, árabes e americanos é, por si só, uma demonstração de força. Para o torcedor, seria a prova concreta de que o clube voltou a se posicionar como destino desejado, e não apenas como ponto de passagem. IR Mina, nesse contexto, seria mais que reforço, seria um estandarte, um símbolo de que o tricolor ainda é capaz de sentar à mesa dos grandes. Nos bastidores imaginados pela torcida, fala-se de parceiros comerciais, investidores interessados, acordos de marketing que poderiam ser alavancados com a chegada do colombiano. Camisas vendidas em massa, ações promocionais, presença do jogador em eventos, tudo isso é desenhado pela cabeça do São Paulino como se estivesse diante de um quadro em branco pronto para ser preenchido. O rumor toma contornos de estratégia de mercado, e o torcedor se sente parte de um movimento maior, em que sua própria empolgação ajuda a construir o ambiente ideal para que o negócio se concretize. Não é à toa que vídeos de reação da torcida começaram a ser imaginados antes mesmo de existir um anúncio oficial. Cenas de São Paulinos chorando de alegria, gritando o nome de Mina, correndo para comprar a nova camisa, inundam o imaginário coletivo. É como se o clube tivesse a oportunidade de viver uma daquelas grandes viradas de chave emocionais, em que um reforço de impacto se transforma no símbolo de um recomeço. A cada dia que passa sem desmentido contundente, cresce a sensação de que esse roteiro tem mais chance de terminar com um seja bem-vindo do que com um simples não deu certo. No CT da Barra Funda, o torcedor imagina conversas de corredor, sorrisos de canto de boca, jogadores perguntando discretamente aos membros da comissão se é verdade que um defensor colombiano está chegando. A curiosidade interna, mesmo que seja apenas fruto da imaginação de quem está do lado de fora do muro, reforça a ideia de que algo diferente está em curso. O rumor vira quase um personagem em si, circulando pelos ambientes, influenciando expectativas, moldando a forma como cada treino é visto pela torcida, que já projeta o encaixe de Mina nos trabalhos táticos. A relação entre o torcedor tricolor e grandes zagueiros também contribui para que esse rumor ganhe uma dimensão especial. Lembranças de carrinhos salvadores, de gols de cabeça em momentos decisivos, de zagueiros que se tornaram ídolos absolutos permeiam a memória coletiva. Colocar IR Mina na mesma prateleira de expectativa é um gesto de confiança, quase um voto antecipado de idolatria. Muitos já imaginam bandeiras com o rosto do colombiano, músicas de arquibancada adaptadas com o nome dele, e uma identificação que transcende a simples função defensiva. Enquanto isso, do lado de fora, a imprensa especializada segue tratando o assunto com cautela, mas nunca o suficiente para apagar o incêndio da paixão tricolor. Cada nota que menciona sondagem, cada texto que cita interesse, cada comentário que sugere conversas em andamento serve como combustível. Mesmo quando aparecem matérias falando de outros clubes interessados, o São Paulino tende a ver o copo meio cheio, convencido de que o Morumbi ainda é um chamariz poderoso, principalmente para quem deseja retomar o protagonismo em um cenário competitivo. O componente emocional desse rumor é tão forte que, para muitos torcedores, IR Mina já faz parte da história do clube, ainda que apenas como personagem de um capítulo em escrita. Eles se lembram de contratações passadas que começaram com suspeitas parecidas, com desconfiança geral, até se tornarem realidade com fotos de apresentação e vídeos do jogador beijando o escudo. Essa memória afetiva faz com que a torcida acredite que, enquanto não houver uma negativa definitiva, é possível sim que o colombiano acabe vestindo o manto tricolor. Nos grupos de discussão, surgem até debates sobre qual número Mina usaria na camisa, como ficaria seu sobrenome estampado, se teria apelido criado pela arquibancada, se seriam daqueles jogadores que rapidamente aprendem a cantar o hino e a interagir com o torcedor. Detalhes que, para quem vive de fora, podem parecer pequenos, mas que para o São Paulino são parte essencial do ritual de acolhimento. O rumor, assim, deixa de ser apenas uma informação solta e passa a ocupar espaço na rotina afetiva de milhares de pessoas. Num cenário em que o futebol moderno é recheado de negociações complexas, cláusulas, comissões e bastidores nebulosos, o torcedor do São Paulo se agarra ao que tem, sua fé no clube e sua vontade de acreditar que algo grande está prestes a acontecer. A possível contratação de IR Mina representa justamente essa mistura de sonho e realidade, de desejo e planejamento, de loucura e estratégia. E é nessa fronteira tênue que o rumor encontra terreno fértil para crescer e se transformar em narrativa poderosa. As imagens mentalizadas do colombiano comemorando um gol no Morumbi, abraçado aos companheiros, correndo em direção à torcida e batendo no escudo do São Paulo, se repetem como se fossem um trailer de filme que ainda nem estreou. Cada torcedor monta a cena à sua maneira,
alguns com fogos estourando ao fundo, outros com chuva caindo e o estádio em transe, outros ainda com um clássico diante de um rival histórico, em que Mina decide o jogo com um cabeceio fulminante nos acréscimos. O rumor, assim, se transforma em uma coleção de finais felizes possíveis. E, como todo São Paulino sabe, a história do clube é feita de capítulos improváveis que acabaram se tornando reais. Títulos conquistados contra adversidades, viradas histórias, reforços desacreditados que viraram ídolos, tudo isso alimenta a crença de que não há sonho grande demais para o tricolor. A chegada de Yerry Mina, por enquanto, vive no campo da especulação, mas é tratada como uma possibilidade digna de respeito pela torcida, que se recusa a reduzir o boato a mera fofoca de mercado. No meio desse turbilhão, o que mais se ouve é que o São Paulo precisa voltar a amedrontar os adversários, a entrar em campo com uma aura de respeito que se sente antes mesmo do apito inicial. Um zagueiro do porte de Mina encaixa perfeitamente nesse desejo coletivo, funcionando como uma espécie de aviso silencioso. Quem vier jogar no Morumbi vai encontrar, além de uma torcida quente, uma linha defensiva pronta para travar batalhas físicas e emocionais em alto nível. O rumor, assim, se torna quase um manifesto pelo retorno da imponência tricolor. Os dias vão passando, as notícias se acumulam, os desmentidos nunca são totalmente categóricos, e a sensação de pode acontecer continua viva. Em alguns momentos, a ansiedade aperta, os torcedores quebram a cabeça tentando entender por que ainda não houve anúncio, porque tudo parece andar em ritmo de novela. Em outros, a calma volta, e a confiança na diretoria assume o protagonismo, com muitos acreditando que o clube aprendeu a trabalhar em silêncio e que o melhor é justamente não vazar tudo antes da hora certa. Enquanto a bola rola nos campeonatos, cada jogo do São Paulo ganha um subtexto adicional. Imagina esse time com Mina em campo. Cada cruzamento perigoso na área tricolor é acompanhado de um comentário mental sobre como seria diferente com o colombiano ali. Cada gol sofrido em bola aérea vira pretexto para reforçar o coro de trás do Mina, como se o rumor tivesse se tornado um pedido coletivo por mais segurança, mais liderança e mais personalidade na defesa. Por fim, o que faz esse rumor ser tão forte não é apenas o nome envolvido, mas o que ele representa para o torcedor tricolor. A vontade de ver o clube brigar no topo, de viver novamente noites mágicas, de se sentir respeitado dentro e fora de campo. Yerry Mina contratado pelo tricolor pode, por enquanto, ser apenas uma especulação que tomou forma nas conversas de bastidores, mas, na alma de quem ama o São Paulo, já é quase uma história escrita a lápis, esperando apenas o traço final de uma assinatura para virar tinta permanente na história do clube. E até que esse traço apareça, até que uma foto oficial seja divulgada ou uma negativa definitiva seja pronunciada, o torcedor vai continuar alimentando esse sonho, compartilhando links, debatendo escalações, imaginando gols e construindo, dia após dia, esse capítulo que talvez o futuro confirme. Porque ser São Paulo é isso, viver de razão e de paixão, de títulos e de esperança, de realidade e, sim, de rumores que fazem o coração bater mais forte, sobretudo quando envolvem a possibilidade de ver um gigante como Yerry Mina vestindo, um dia, a camisa mais pesada do Brasil. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.